novas de paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família. Pastor Francisco Décio. Espírito Santo. A paz do Senhor para você. Desejamos que essa paz ela seja uma realidade na sua vida. Que essa paz esteja produzindo frutos agradáveis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos conferir aí, olha, muita coisa boa no programa. É só o começo. Daqui a pouco eu volto com você e a palavra de Deus para o seu coração. Prepare-se diante de Deus e ouça agora a mensagem da poderosa palavra do Senhor. Meu querido irmão, amado em Cristo, minha amada irmã, que Deus te abençoe muito, que Deus te ajude, em nome do Senhor Jesus. Amados, hoje nós queremos tratar com você acerca da fé. Mais especificamente, nós queremos falar sobre o caminho que é percorrido para que a sua fé seja edificada. Veja bem, todos nós, amados, somos detentores, quando nascemos, de uma fé natural, uma fé que vai se desenvolvendo a cada dia, uma fé que precisa crescer, uma fé que ela sai do natural e vai para o sobrenatural. E é aí onde está o grande segredo da fé que nós praticamos, a fé cristã, uma fé que sai do mundo natural e vai para o sobrenatural. Assim, meus amados, nós precisamos entender esse caminho que a fé percorre, para que nós possamos fazer uma avaliação de nós mesmos e a cada dia verificarmos se nós estamos crescendo na fé como deveríamos. Nós precisamos crescer na fé a cada dia. A fé não é algo que chega em você e fica parado, estagnado. Não. A fé é algo que pode ser desenvolvido e tudo vai depender de nós. A fé, ela mesmo que ela é um dom de Deus, a fé é Deus que nos concede, mas nós podemos nos aperfeiçoar na fé, nós podemos crescer na fé, nos desenvolvermos. E é isso que eu quero tratar com você no dia de hoje, meu querido. É isso que eu quero tratar com você no dia de hoje, minha amada, para que nós possamos assim nos aprofundarmos nesse conhecimento e nos esforçarmos para crescermos um pouquinho mais nesta fé. Muito bem, eu abro aqui a palavra de Deus e leio aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Diz ainda 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Olha lá, olha a advertência da palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Vejam bem, amados, aqui a Bíblia, ela dá, nós lemos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, uma definição do que é a fé. E eu quero falar um pouquinho sobre essa definição da fé. Mas aqui a Bíblia também manda examinar, ou seja, que nós devemos nos examinar se estamos permanecendo na fé, chegando ao ponto de dizer, será que não estás reprovados? Não é? Porque, meus amados, olha, quando a gente começa a ver acerca da fé, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vejam bem, dois aspectos.
primeiro, um firme fundamento das coisas que se esperam. Segundo, prova das coisas que não se veem. Quando nós falamos de fé, normalmente as pessoas costumam explorar essa prova das coisas que não se veem. Mas eu quero, que é o segundo aspecto aqui da definição bíblica, mas eu quero chamar a atenção dos amados irmãos para este firme fundamento. A Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu quero chamar a sua atenção, meu querido, para esse firme fundamento. Veja bem, quando nós nascemos assim com uma fé, poderíamos dizer, natural. Uma fé que, na verdade, nós vamos desenvolvendo ela a cada dia. Uma fé que ela é firmada muito mais nos princípios sociais, baseada nas convicções que nós adquirimos com a sociedade que convivemos. Então, meus amados, olha, são verdades que nós aprendemos como crianças, não é? Nascemos e vamos vivendo em um mundo e vamos aprendendo verdades com este mundo que, na realidade, são verdades sociais, baseadas na razão humana, baseadas nas convicções filosóficas, nos ensinos seculares, naquilo que aprendemos nas escolas. E isso é uma fé, é um tipo de fé, uma fé natural. Deixa-me te explicar um pouquinho. Veja bem, você vai para a escola, aí você aprende na sua escola que você vai se esforçar, vai estudar, vai trabalhar, e você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E você fica vendo o exemplo do seu pai, da sua mãe, o exemplo de grandes homens que temos na sociedade, e vê que essas pessoas passaram por este caminho. Ora, você naturalmente, você vai perceber aquilo, vendo os exemplos da sua família, e você vai se esforçar também. Você vai crescer também. Você vai lutar por aquilo porque você tem fé. É uma fé natural, é uma fé baseada naquilo que você vê, naquilo que você sente, percebe. Muito bem. Então, essa fé, ela é importante também. Ela é importante porque essa fé, ela me ensina mesmo assim, olha. Ela me ensina que se eu tiver convicção de que eu posso arrumar um emprego, eu vou trabalhar o mês todo, chegar no final do mês, eu vou receber o meu salário. E para isso eu me esforço. Agora, só que essa fé, ela tem uma coisa, é que por ser natural e não ser divina, ela jamais poderá produzir resultados sobrenaturais. Você está entendendo? Veja bem, você começa a sua vida com uma fé natural, uma fé adquirida com a sociedade. Mas você vai crescendo, e você agora, para ser um cristão autêntico, você não pode viver somente baseado nessa fé natural, senão você se torna uma pessoa materialista. Aí o que é que acontece? Você começa agora a ter uma intimidade ou um relacionamento com a palavra de Deus, não é? Você começa agora a se envolver, a se interar com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, se interar com irmãos, com pessoas crentes, pessoas que creem em Deus. E essas pessoas começam a falar do amor de Deus para você. Aí o que é que vai acontecer com você agora? Você agora, à medida que você vai lendo a Bíblia, à medida que você vai se informando cada vez mais da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela que é sobrenatural, ela vai se armazenando na sua razão humana. Esta mesma razão humana que te trouxe uma fé natural para você viver neste mundo, à medida que ela vai tendo contato com a palavra de Deus, com as coisas sobrenaturais, à medida que vai ocorrendo essa interação, você começa agora a despertar
despertar para o sobrenatural. Será que você está entendendo? Eu creio que sim. Você começa a despertar para o sobrenatural. Mas, amados, olha, essa interação, ela vai crescendo a cada dia. E nós precisamos, amados, entender que quanto mais nós sentimos sede desta verdade divina contida na Bíblia, mais a nossa fé vai crescer. Veja que agora você teve um contato com essa fé sobrenatural. Não é aquela fé que você aprendeu com a sociedade, com este mundo. É a fé que você aprendeu com a Bíblia Sagrada, na igreja, com os ensinamentos. E quanto mais você sente sede desta verdade, mais você vai ter disposição para ela. E a tua fé será proporcional a essa sede que você sente pela verdade de Deus. Você está começando a perceber como é importante nós conhecermos mais a Deus, nós procurarmos mergulhar nas verdades de Deus. Isso nos mostra o nosso desejo pela verdade. Então, meu querido, olha, eu já começo aqui a tirar uma convicção, a tirar uma lição. Se eu não tenho sede por esta verdade, se eu não tenho sede, não tenho desejo de aprender mais a palavra de Deus, se eu me limitei, parei no tempo, porque, meus amados, olha, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, não pense que é o amor pelo seu irmão, pela sua irmã, nada disso. O amor de muitos esfriará pelo próprio Deus, pela sua palavra. O amor de muitos esfriará pelas coisas divinas. Vejam, meus queridos, que com essa multiplicação da iniquidade nos dias atuais, nós estamos percebendo que, na verdade, algumas pessoas são atingidas por esse esfriamento. E a consequência é que não ligam para a sua fé. Olha, nós temos aqui um texto bíblico, você viu, onde a Bíblia nos orienta a nós nos examinarmos se permanecemos nessa fé. Mas o que é que acontece, amados? As pessoas só percebem que a sua fé não está tão boa ou tão eficaz quanto deveria quando chega no momento de luta, de dificuldade, de prova. Aí elas começam a perceber que a sua fé não está tão eficaz, porque desmoronam, ficam prostradas, desanimam e algumas até desistem. Oh, meus queridos, quantas pessoas que nós já vimos, que você já viu, quantas pessoas que você já percebeu, meu amado, minha amada, que um dia foram baluartes na fé, ou então pessoas que tinham vida equilibrada de fé, mas de uma hora para outra, elas desanimaram, pararam, se afastaram dos caminhos do Senhor, e hoje estão caídas, distantes de Deus. Por que se passa essas coisas? Essas pessoas não fizeram esse exame de sua fé. Olha, amados, a palavra de Deus, ela nos traz orientações maravilhosas acerca da edificação da fé. A Bíblia nos mostra o Senhor Jesus ensinando acerca dessa fé. E ele diz que compara um homem que ouve a sua palavra e pratica com um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Observe bem. O que significa ouvir a sua palavra e praticar? Isso tem tudo a ver com a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir.
E quando a Bíblia diz ouvir, ela está dizendo ouvir e praticar. Não é apenas ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não. Veja bem, Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, ou seja, aquele que recebe a fé. Eu comparo com um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Meus amados, edificar sua casa sobre a rocha significa edificar a sua vida espiritual sobre a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Edificar a sua vida espiritual firmada sobre os ensinamentos bíblicos do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, vem a chuva, bate na casa e não derruba. Vem o vento, bate na casa e nada acontece, porque está firmado sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Quando vem a chuva e o vento, essa casa desmorona. E a gente percebe, meus amados, que é uma realidade nos dias de hoje isso. Pessoas que, na verdade, chegam na igreja, se empolgam com a igreja. Aí o Senhor Jesus fala também de uma parábola, de um semeador que sai a semear essa semente, essa palavra. E uma parte da semente é lançada ao pé do caminho. Veja bem. E como a terra é seca, aí vem as aves do céu e ali comem a semente. E Jesus compara esse tipo de pessoa com pessoas que ouvem a palavra e que por não terem em si capacidade de assimilar essa palavra, por não terem ou não desejarem as coisas dos céus, elas simplesmente, a palavra não produz fruto. Vêm as aves dos céus, come, que Jesus compara com Satanás, que vem, rouba a palavra e fica infrutífera. Não produz nada, nem sequer produz efeito na vida daquela pessoa. Jesus falou isso. Ele comparou também com outro tipo de pessoa. Veja bem, e ele já fala agora de um tipo de semente, a palavra de Deus, que é lançada sobre pedregais. Ou seja, um terreno com pedras. E ali, aquela palavra, quando é lançada, ela começa a criar raízes. Mas depois encontra as pedras. E por encontrar as pedras, as raízes não podem crescer. E ela começou até a nascer. E de uma hora para outra, ela morre. Ela morre porque não tem condições de crescer, porque as raízes não puderam se aprofundar. E Jesus comparou, amados, com determinadas pessoas que também ouvem essa palavra que produz fé quando praticada, mas que os obstáculos dessa vida, as dificuldades, impedem que essa palavra seja praticada e a pessoa morre. E ele falou ainda de um terceiro tipo de pessoa, aquelas que ele comparou com uma palavra que é lançada entre espinhos. E ali a palavra diz que, a Bíblia diz que ele começa a se aprofundar nas suas raízes e começa a crescer. Mas como está os espinhos sufocando por fora, aquela árvore não pode crescer porque foram sufocadas pelos espinhos. E Jesus disse que esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que são sufocadas pelas riquezas do mundo, pelas ofertas do mundo, que deixam a palavra também infrutífera. E ali elas não podem crescer, porque os espinhos não permitem. Mas ele falou de uma terra boa. Uma terra boa que a semente é lançada. E aquela terra produz uma a 30, uma a 60 e outra a 100. Mostrando, amados, que Deus, para uns,
essa palavra produz efeito na vida da pessoa, e a pessoa dá frutos. Uns dão 30, outros dão 60 e outros dão 100. Mas vejam, meus queridos, que para que nós possamos examinar a nossa fé e ver se ela realmente está crescendo, nós precisamos ver se estamos dando frutos para a glória de Deus, meus queridos. Porque não podemos viver uma vida onde nada acontece. Uma vida onde eu simplesmente vou para a igreja. Ah, não, eu sou crente, eu tenho muita fé. Eu tenho essa fé como muito importante na minha vida. Eu vou para a igreja, vou no culto de doutrina, eu vou aos domingos, eu vou numa escola dominical, mas nada acontece na minha vida. Meu amado, eu não posso permanecer assim. Olha, tudo que está vivo cresce. Tudo que está vivo cresce, inclusive a fé. Por isso que a Bíblia diz: examinai. Examine se você permanece nessa fé, se ela está crescendo, se é que não já estás reprovados. Então, meus amados, olha, eu quero mostrar para você como existem pessoas que têm um coração tão duro para esta fé. A gente vê que o próprio Senhor Jesus, aquelas pessoas que ele comparou com a terra seca, pessoas que ele comparou, que ele lança a palavra e a palavra não produz nenhum efeito na vida delas. Marcos capítulo 4, versículo 12. Jesus, ele fazia milagres. Ele falava, às vezes, por parábolas. E veja o que é que ele dizia. Marcos capítulo 4, versículo 12, diz assim: para que essas pessoas vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só, será que Deus teria interesse de não perdoar determinados tipos de pessoas? De maneira alguma, amados. A Bíblia diz que a salvação é para todos. Mas existem pessoas que têm o coração tão endurecido para o Evangelho, que muitas vezes se fala coisas dentro da igreja, ou até mesmo aqui que eu estou falando para você aí, e pessoas que não compreendem nada, não ligam, deixam para lá. Eu me lembro de uma vez, de um fato interessante que aconteceu com uma certa autoridade. Uma certa autoridade que foi para um culto, a convite de outras autoridades, e chegando naquele culto, aquela autoridade ouviu muito o evangelho que estava sendo pregado, e a igreja recebendo de uma maneira gloriosa, o povo glorificando a Deus, e ali as pessoas estavam alegres porque a gente via a glória de Deus naquele culto, e aquela autoridade estava ali passiva, simplesmente olhando. E ao terminar, alguém que tinha uma aproximação daquela autoridade, alguém que tinha uma intimidade assim muito próxima, perguntou para ele: o que é que você achou do culto, fulano? Como é que foi? Você nunca participou? Ele disse: eu não vi muita coisa não. Mesmo assim, não vi muita coisa não. Vi lá aquele pregador, né, eloquente, dava uma palavra assim muito forte, uma palavra que eu não compreendi muita coisa, e vi as pessoas todas dando glória a Deus, alegres. Pô, uma coisa assim para mim, meio sem sentido. Olha lá, uma coisa assim, meio sem sentido. Aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz: olhem, que não são muitos sábios, não são muitos poderosos, não são muitos entendidos segundo este mundo, mas Deus chamou os pequenos. Deus pegou as coisas pequenas para confundir as grandes, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então eu vejo, meus amados, a palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Ou seja, se não for de forma sobrenatural,
não penetra no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Observe, meus amados, que a fé, ela começa de maneira racional na sua vida, você colocando sua fé dentro dos ensinamentos deste mundo, dos princípios sociais, as filosofias deste mundo. Você começa a aprender uma série de coisas, mas quando você começa a colocar a sua razão também na Bíblia, que você começa a interagir com a palavra de Deus, essa fé agora começa a sofrer uma alteração, onde você vai crer agora não mais naquilo que pega apenas, você vai crer também no sobrenatural de Deus. Você começa a perceber que coisas maravilhosas começam a acontecer na sua vida, como por exemplo, mudança de caráter, transformação de comportamentos. Porque, meus amados, a verdadeira fé, antes de acontecer o milagre lá fora, ela age aqui dentro. Nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas ensinando a fé, mas de uma maneira que querem tornar a fé um espetáculo, não é? Querem tornar a fé um local onde eles possam apresentar uma coisa assim que chame a atenção, curas de cegos, de enfermos, curas de paralíticos, e às vezes não é nem tanto atrativa, e às vezes não é uma coisa nem tão atrativa, de forma ou tão sobrenatural como parece, mas às vezes é uma coisa forçada. E esse tipo de fé que quer mostrar às pessoas não é o que Jesus ensinava. Eu quero lembrar para os amados que em determinada ocasião o Senhor Jesus diz assim: olha, eu quero que vocês me sigam, não por causa dos sinais, mas porque comeram do pão da vida, palavra de Deus, e vos saciaram. Ou seja, minha fé deve ser firmada na palavra, não é em sinais, não é em milagres. Então, diante disso, meus amados, as pessoas procuram ensinar esse tipo de fé por aí, essa fé que tenta se firmar em cima de sinais, e quando chega na hora da tempestade, na hora da chuva, na hora do vento, a casa não resiste e desmorona. A fé que Jesus quer é aquela fé firmada na palavra de Deus. É aquela fé dada pelo próprio Deus de maneira sobrenatural, onde você começa a edificar-se a si mesmo, começa a vencer-se a si mesmo. O pecado. Por que é que você tem condições de vencer o pecado? É pela fé. É pela fé que você vence o pecado. Não é pelas suas forças humanas. Imagina só, eu fico maravilhado quando eu vejo na igreja uma bancada cheia de jovens. Que coisa linda! Quantas vezes eu estou no púlpito da igreja, olhando assim à minha direita e vendo a mocidade da igreja e dizendo glória a Deus. Sabe por quê, amados? Diante de um mundo tão corrompido, diante de tanto pecado que o mundo está oferecendo, a gente poder contemplar uma mocidade, poder contemplar uma juventude, todos ali sentados adorando a Deus, chorando, alimentando a sua alma com essa fé. E por que é que eles estão ali? Porque vencem o pecado pela fé. Eles não são tentados? São tentados. Dentro deles existe até influências, desejos de uma sociedade corrompida que tenta arrastá-los para lá. Mas eles dizem não. Eu estou aqui porque eu creio em Deus. Eu estou aqui porque Deus é maior. Deus é melhor do que esses pecados. E ali eles vão crescendo pela fé. Veja como a fé influencia o comportamento humano. Como a fé, ela transforma o caráter humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, são esses passos que a fé vai dando para que ela possa crescer na sua vida, em função também das suas atitudes diante de Deus. Lembre-se, a fé é um dom de Deus, mas nós é que fazemos ela crescer na nossa vida. Nós é que, quando praticamos a palavra de Deus, quando nos esforçamos para crescer
é que vamos melhorando a cada dia para a glória do nome de Jesus. Então, meu querido, esse é o caminho da fé. Ela começa de forma racional. A sua fase de criança, menino, rapazinho, moça, sai desenvolvendo, você vem educado, começa a desenvolver uma fé racional baseada nas coisas desse mundo, e com a intimidade com a palavra de Deus, vem essa fé sobrenatural que precisa crescer a cada dia. Coloque em prática a palavra de Deus, porque somente assim a fé crescerá na sua vida. Que Deus te abençoe e te ajude, que você possa colocar em prática para a glória do nome do Senhor Jesus. Já ficamos por aqui, desejamos que a bênção do Senhor Jesus, que a paz, ela possa estar presente no seu coração. Lhe aguardamos em uma outra oportunidade, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. A paz do Senhor para você. Espírito Santo, use as palavras. Novas de Paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família.